Fala agora é Dom Odilo Scherer, arcebispo de São Paulo e um dos que votarão no conclave do próximo Papa. De modo que logo em seguida já também eu tive a notícia do falecimento do Papa Francisco. Primeira coisa, o nosso pensamento se leva a Deus para agradecer pela vida do Papa Francisco, pelo bem que ele realizou e que agora, falecido, ele tenha de Deus o prêmio, a recompensa pelo serviço, e como nós celebramos na Páscoa, receba ele também a participação na vida eterna, na ressurreição, na glória de Deus. É a grande esperança que a Igreja anuncia, e o Papa Francisco quis dar a este ano jubilar 2025 o tema da esperança, tão necessária como perspectiva de vida e de caminho para toda pessoa, mas também para a humanidade. A esperança que não apenas se baseia naquilo que nós mesmos podemos assegurar a nós, mas aquilo que nos é prometido por Deus. E, portanto, nós caminhamos na esperança, somos peregrinos de esperança enquanto cristãos e anunciamos ao mundo justamente a vida, não a morte, como o grande destino, a grande realização da existência. Nossa existência não está destinada ao nada, ao aniquilamento, mas à plenitude. E é isso que nós anunciamos também na Páscoa. Naturalmente, recebemos com pesar a notícia do falecimento do Papa Francisco, porém, de certa forma, não com surpresa, porque todos acompanhamos o estado de saúde do Papa Francisco, que já vinha se agravando de algum tempo para cá, desde a sua dificuldade motória, passou a usar cadeira de rodas, passou a usar muitos medicamentos contra dores, ele estava usando corticoides, era visível porque estava com o rosto inchado e o corpo inchado por causa dos corticoides, as dores que ele sofria, até que sobreveio uma pneumonia, o que para uma pessoa idosa de 88 anos é sem dúvida muito grave. Toda pessoa idosa, uma pneumonia é sempre muito grave. Papa Francisco resistiu bravamente a esta infecção, que era não só viral, mas também bacteriana e fúngica. 3 tipos, portanto, de infecções no pulmão, nos pulmões, durante a pneumonia dele. E o combate a essa doença foi muito difícil, mas ele resistiu e conseguiu voltar para casa e, de alguma forma, retomar também as suas atividades. Claro, não em compromissos públicos, que ele evitou, precisava evitar, salvo pequenas aparições, mas muito rápidas e sem muito envolvimento na multidão, como até mesmo no dia de ontem. Porém, ele estava se preservando bastante e tentando recuperar suficientemente a sua saúde para continuar o seu trabalho. Ao mesmo tempo, nessas últimas semanas, ele estava despachando, estava trabalhando na medida das suas possibilidades, atendendo os colaboradores e, portanto, no pleno uso das suas capacidades. E, assim, esperava-se que ele continuasse por mais algum tempo, porém, ninguém tem a garantia plena do desenvolvimento da saúde ou da doença, e assim aconteceu, que o Papa Francisco veio a falecer nesta madrugada. Naturalmente, deve ter sido alguma situação nova que sobreveio e que os médicos não conseguiram controlar. Mas se alguém viu as imagens dele ontem, no momento da mensagem Urbi et Orbi e da bênção que ele deu
mas a gente percebia com um enorme esforço da parte dele. Ele estava extremamente abatido ontem, com o rosto realmente, a face muito abatida. E eu, naquele momento, eu vi ao vivo, às 7 e pouco da manhã, eu fiquei muito preocupado com o estado dele. E, de fato, veio a falecer horas depois. Nós temos muito a agradecer a Deus pela vida do Papa Francisco, que foi escolhido como pontífice no conclave de 2013 e deu uma grande contribuição para a Igreja dar passos adiante na linha da prática do Concílio Vaticano II. Papa Francisco, naturalmente, há muitos aspectos do seu pontificado que podem ser destacados. Mas uma coisa é certa, ele pegou firme na continuidade da implantação do Concílio Vaticano II no que diz respeito à própria Igreja. E tornar a Igreja realmente mais missionária era uma das grandes questões. Uma Igreja não voltada para dentro apenas cuidando de si, mas uma Igreja para o mundo, portanto, para comunicar a riqueza da sua mensagem, do seu testemunho para o mundo. Por outro lado, também na reforma interna da Igreja, para que ela aparecesse mais e mais como aquilo que de fato ela é, a comunidade dos batizados, e não uma instituição clerical que tenha apenas o clero como praticamente senhor da Igreja. Não, a Igreja é de Jesus Cristo. E todos na Igreja são filhos da Igreja, membros do povo de Deus. Os ministros da Igreja, o clero, eles são servidores do povo de Deus naquilo que fazem, que é muito importante, mas eles não são senhores, donos da Igreja. E o Papa lutou muito por isso, para fazer com que a Igreja fosse mais participativa, mais consciente como um todo, a partir justamente da participação de todos na vida e na missão da Igreja. E tantos outros aspectos também do pontificado do Papa Francisco. Primeiramente, o seu testemunho pessoal, de simplicidade. Desde o primeiro dia depois da sua eleição, ele fez algumas escolhas que marcaram. A escolha de não morar no Palácio Apostólico, por exemplo, mas na hospedaria chamada Casa Santa Marta. Depois, o fato de também se apresentar de maneira muito singela, dispensando até mesmo, no começo ele queria dispensar o corpo de guarda, de seguranças, mas depois teve que assumir que era necessário também um corpo de segurança. Porém, ele queria muito contato direto com as pessoas. E foi um Papa que, mais do que ninguém, por exemplo, teve contato com a imprensa, com entrevistas, às vezes até surpresa, de telefonar para um canal de televisão para entrar ao vivo num programa. E nas viagens apostólicas dele, visitando países, a igreja, etc., nos vários países, sempre ele deu uma entrevista coletiva a bordo do avião, na viagem de retorno. E tantos outros aspectos do pontificado do Papa Francisco que poderiam ser destacados. Inclusive também a questão da firmeza na busca de correção de certos desvios morais dentro do clero que precisavam ser corrigidos com firmeza. E ele o fez com muita coragem, dando continuidade, naturalmente, àquilo que já vinha sendo feito pelo Papa João Paulo II, o Papa Bento XVI, mas o Papa Francisco tomou medidas novas, drásticas, legislações novas, para corrigir, naturalmente, uma chaga moral existente no meio de membros do clero. Papa Francisco se preocupou
com as periferias do mundo, as periferias sociais, periferias geográficas até mesmo, periferias econômicas, as periferias, né, as periferias também dentro da igreja, né, com aqueles que estão mais distantes, mais afastados, e sempre com este apelo, né, de ir ao encontro, de buscar o diálogo, de buscar ouvir. O Papa que falou muito de ouvir. A igreja deve ouvir. Nós devemos ouvir as dores e muitas vezes até mesmo as queixas das pessoas em relação à própria igreja. O Papa procurou fazer isto muito. Ele que fez as suas escolhas também em relação à periferia, mais do que ninguém escolheu cardeais de fora, digamos, dos eixos referenciais comuns, que eram as grandes metrópoles, os centros, até ali tidos como importantes, a Europa. O Papa escolheu muitos cardeais de, digamos, regiões periféricas da igreja, até mesmo em países onde a presença da igreja é mínima, para dar ocasião de ouvir e de participar também a igreja daqueles lugares, aqueles países que, por assim dizer, estariam na periferia da igreja. Para dizer, não estão na periferia da igreja, estão no coração da igreja, como aqueles que estão no centro geográfico, onde a igreja está mais fortemente presente. Por isso, e muito mais, que nesses dias certamente será recordado do Papa Francisco. Nós hoje damos graças a Deus pela vida dele, pelo exemplo dele, o testemunho dele, que certamente ficará marcado na igreja. E como ele gostava de dizer, na igreja importa o processo do caminhar, o desencadear processos, muito mais do que eventos que têm começo, meio e fim ali mesmo. Desencadear processos que ao longo do tempo vão produzir efeitos, vão produzir os seus frutos. E é o que ele procurou fazer, inclusive com a iniciativa do último sínodo, que teve a conclusão em outubro do ano passado, mas que foi a inauguração de um processo de igreja mais sinodal. Isso, naturalmente, não se concluiu com a Assembleia Sinodal de outubro do ano passado, mas é um processo que continua e vai ter, naturalmente, os seus frutos ao longo do tempo e outras etapas que estão por vir. Com isso, eu, com a consciência de não ter dito tudo sobre o Papa, evidentemente, mas disse alguma coisa que me parece importante destacar neste momento. Convido a todos, naturalmente, a fazerem as suas reflexões e a buscarem destacar aquilo que na figura e na ação do Papa Francisco está sendo e vai ser uma contribuição importante, não só para a igreja, mas para a humanidade. Para a humanidade. Eu acho que o seu exemplo, por exemplo, de firmeza na afirmação dos princípios, mas de abertura ao diálogo com todos, sem excluir ninguém, fica como um exemplo justamente daquilo que precisaria acontecer muito mais em toda a sociedade e para se superar muitas vezes um clima de polarização, de antagonismo, que leva a conflitos, que leva a violência e que leva à desintegração social, o que não é bom para ninguém, não é bom para a sociedade, não é bom para o mundo. E agora fico à disposição para, então, responder alguma pergunta. Queiram, porém, se identificar, que meio vocês, organismo de comunicação, vocês representam. Eu deixo o padre Michelino aqui para estar coordenando.
Dom Odilo, bom dia. Nanda Apple, da TV Globo. O senhor deve participar desse novo conclave e de que forma o senhor imagina um novo Papa depois de todo esse exemplo que o senhor refletiu aqui? Sim, devo participar do conclave. Eu sou um cardeal com menos de 80 anos, portanto, devo participar do conclave. Ainda não temos a data. Estamos à espera de algumas definições que virão da Santa Sé nesses próximos, talvez nas próximas horas, se não nos próximos dias. Eu pretendo ir a Roma para o funeral do Papa Francisco e depois para a preparação do conclave, que é aquela semana de reuniões gerais dos cardeais, ditas congregações gerais. E destas congregações gerais podem participar todos os cardeais, também aqueles que têm mais de 80 anos. E, finalmente, a participação no conclave, que é reservada para os cardeais com menos de 80 anos de idade. Ainda não temos estas definições sobre nem o funeral, nem a semana das congregações gerais e nem sobre o conclave. Mas isto virá com os próximos momentos agora, certamente, e vai ser anunciado. Agora, que imagino do próximo Papa? Vocês, quem já tem um pouco mais de serviço na imprensa, né, se dá conta que um Papa não é igual ao outro, né? Ninguém espere que o próximo Papa seja um Francisco II. Pode até ter o nome de Francisco II, mas não será a imagem e semelhança de Francisco II. Será um outro Papa, que naturalmente vai cuidar da Igreja, vai seguir, sem dúvida, a linha do anúncio do ensinamento da Igreja, das posições da Igreja em relação a essas questões fundamentais do ensino da Igreja e do testemunho da Igreja, do serviço da Igreja ao mundo.